todos aqueles que querem ocupar bons cargos nas suas empresas precisam conhecer um assunto fundamental no nosso país, sobre direito tributário, sobre legislação e tributação. E todos os impostos que existem no nosso país, eles seguem princípios, que é o que nós veremos no vídeo de hoje, os 7 princípios do direito tributário. Bom, para começar a falar sobre o direito tributário, nós temos uma introdução para vocês. O direito tributário, ele regula as relações entre o fisco e o contribuinte. São informações muito importantes, essas que eu estou falando agora, não só para quem estuda direito, mas para quem estuda logística, está na área empresarial e para quem é um cidadão. O que é o fisco? O fisco são os órgãos da administração pública que cuidam da arrecadação tributária, ou seja, da arrecadação dos impostos, e da fiscalização dos contribuintes, também chamado de sujeito ativo, ou seja, são aqueles órgãos que eles cobram tais e determinados impostos. Quem é o contribuinte no meio de tudo isso? O contribuinte, ele também é chamado de sujeito passivo ou o terceiro. Os impostos, eles são cobrados pela União, pelos estados e pelos municípios. A União, quem não sabe, é o governo federal. Então, o governo federal, os estados do nosso país, Amazonas, Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, e cada um dos municípios, eles têm impostos específicos. Cada um cobra o seu imposto. E eles são usados como motivo para suprir a necessidade da sociedade e cumprir o denominado bem comum: saúde, segurança, educação, lazer, transportes. Ou seja, a ideia primária dos tributos, dos impostos que nós pagamos, são que eles têm que ser usados para a saúde da população em geral, para os transportes, para a educação. Então eles têm uma ideia por trás, que, diga-se de passagem, é até uma ideia boa, porque ele é para o bem comum. Se isso é feito ou não, se eles são utilizados para isso ou não, já é um outro lado da moeda. Mas eles têm esse princípio. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 3, diz que tributo é o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, constituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A palavra prestação diz respeito a um comportamento humano ativo, um ato de você ir e entregar um imposto. Pecuniária, para quem não sabe, significa dinheiro, ou seja, entregar dinheiro. Compulsória significa algo obrigatório, forçado. Significa que o contribuinte, ele deve pagar o imposto independente dele concordar ou não com a cobrança desse imposto. A expressão em moeda, de uma certa forma, é uma redundância, porque quando você fala pecuniária, você já está falando em moeda. E depois, no mesmo texto, é repetido essa palavra em moeda. E tributo, algo importante dizer que tributo ele não é uma penalidade, ou seja, pagar um tributo não é pagar algo como se fosse uma pena. Fui julgado por algo e tenho que pagar tal coisa. O tributo ele não se encaixa em uma pena, ele é diferente, ele é uma lei diferente disso. Bom, agora nós vamos ao primeiro princípio do direito tributário, que é o princípio da legalidade. O que ele diz? Somente a lei pode estipular as hipóteses em que se exige a cobrança de tributos. A autoridade competente somente pode cobrar o que e como determina a lei. Ela não pode exigir de acordo com a sua própria conveniência. Ou seja, é um princípio que ele mostra que você só pode ser cobrado por um imposto que está escrito em lei. Na Constituição Federal, a CF, no artigo 150, estabelece que é vetado, ou seja, é proibido, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, todo tributo que ele existe, seja ele municipal, estadual, federal, ele só pode ser cobrado ao contribuinte se ele estiver escrito em uma lei.
Porém, existem exceções. Quais são essas exceções? Os impostos extrafiscais. Eles se alteram de acordo com as alíquotas. Então, a cobrança deles está baseada em uma taxa, em uma alíquota, que são os impostos de importação, II, o imposto de exportação, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Então, eles são a exceção do princípio da legalidade. Esse foi o primeiro princípio do direito tributário. Agora nós temos o segundo princípio do direito tributário, o princípio da anterioridade. Ele diz o seguinte na Constituição Federal, no artigo 150. É vetado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, quando é colocado um tributo, um imposto, naquele mesmo ano ele não pode ser cobrado. Só pode ser cobrado no início do próximo ano. Aqui nesse slide nós temos o seguinte: a lei somente começa a valer no ano seguinte e não no mesmo ano da criação. Por que isso existe? Por que um imposto, muitas vezes, se ele é aprovado em dezembro, ele já começa a valer em janeiro? Muitas vezes há essa correria, né, entre os deputados por causa desse princípio da anterioridade. Por que existe isso? Para que o contribuinte, ou seja, a pessoa que paga o imposto, se planeje para a nova cobrança. Ela vai ter tempo até o início do próximo ano para se planejar como ela vai pagar isso, para que ela reveja seus custos de produção. Isso é muito importante para quem é empresário. Quando há a cobrança de um novo imposto, que ele começa a valer a partir do próximo ano, o empresário tem aquele tempo para verificar os seus custos e se planejar. Para que também ele calcule o aumento das despesas que ele vai ter com o aumento desse imposto ou com a alteração dele e ajuste o preço dos seus produtos à nova realidade imposta. Nós sabemos que no Brasil, muito do que nós pagamos no produto são imposto. Então, a alteração deles também pode mexer muito no preço das mercadorias. É algo muito sensível e os empresários muitas vezes estão ali de olho em quantos impostos eles estão pagando naquele determinado produto. Isso influencia muito no preço. Qual é a exceção? Os impostos extrafiscais, o imposto de renda, o famoso leão, e o imposto de guerra e empréstimo compulsório, ou seja, aquele empréstimo forçado, obrigatório, que ele é feito em função de guerra ou calamidade, segundo a emenda constitucional número 42 de 2003. Existe essa situação onde o governo pode sim emprestar de você de maneira obrigatória, compulsória, sem você querer, apenas nessas situações, em função de guerra ou calamidade, segundo a emenda constitucional número 42. No terceiro princípio do direito tributário, nós temos o princípio da irretroatividade, que diz o seguinte: é vetado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, se um novo imposto é criado, você não pode ser cobrado pelo pagamento dele antes do período da vigência da lei. No próximo princípio do direito tributário, que é o quarto, é o princípio da isonomia, que diz que é vetado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em relação à profissão, à ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, ele é um princípio que diz que aqueles que têm a mesma capacidade de contribuir devem contribuir igualmente. Não deve haver uma distinção entre o valor em que eles devem contribuir. Nós temos agora o quinto princípio do direito tributário, o princípio da capacidade contributiva. Ele é interessante você conhecer porque muitos não sabem que existe
esse princípio na Constituição Federal. Mas olha o que ele diz. No artigo 145 da Constituição Federal diz: a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios poderão instituir os seguintes tributos. Sempre que possível, os impostos deverão ter caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado a distribuição tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Esse é um princípio que diz que quem tem mais riqueza contribua proporcionalmente à riqueza que tem, e quem tem menos riqueza contribua proporcionalmente à riqueza que tem. Na prática, no nosso país, nós não vemos isso sendo cumprido, mas existem países que quem é mais rico paga um imposto normal, quem tem menos riqueza, quem é mais pobre, paga um imposto menor, mais reduzido. O que a gente vê que é algo mais justo. No nosso país, não. Quem é rico, se comprar uma camisa de R$250, por exemplo, paga, vamos supor, R$100 de imposto. Quem tem menos riqueza, se comprar a mesma camisa, aqueles R$100 de imposto vai pesar mais no orçamento dele do que aquele que ganha 10, 15, 20 mil reais por mês. Então você vê que o imposto, na prática, ele não é proporcional. Ele pesa mais para quem tem menos e pesa menos para quem tem mais. O sexto princípio diz sobre o princípio da vetação ao confisco, que diz que é vetado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Ou seja, não se pode anular riqueza privada, a riqueza de uma pessoa, com o pretexto de se exigir um determinado tributo. O sétimo e último princípio do direito tributário é o princípio da uniformidade, que diz que é vetado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Ou seja, resumidamente, ele é um princípio que ele diz que se for instituindo um tributo, ele tem que ser igual em todos os estados. É claro que existem as exceções, como a própria lei diz, como eu estava lendo, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ou Distrito Federal, ou município, em detrimento de outro. Admitida, aqui está a exceção, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Um exemplo dessa exceção é o que ocorre na Zona Franca de Manaus. Os impostos devem ser cobrados uniformes em todo o território nacional, mas é admitida a concessão de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento econômico. A Zona Franca de Manaus é composta pelos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e 2 municípios do estado do Amapá. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje, os 7 princípios do direito tributário. Gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha desse conteúdo. Você concorda com esses 7 princípios? Discorda de algum? Qual que você acha mais interessante? O que você acha se eles realmente fossem aplicados literalmente no nosso país? Será que daria certo? Como é que funciona na prática? Então deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, porque ele envolve não só quem estuda direito, mas ele envolve toda a população brasileira. Envolve toda a população de qualquer estado, qualquer município, os ribeirinhos do estado de São Paulo, estados mais ricos e mais pobres, ele envolve todos. Então deixe o seu comentário sobre o que você acha desse conteúdo. Lembre-se que você pode baixar no link abaixo o texto em PDF, o artigo em PDF e também esses slides que você viu, para você ensinar ali na sala de aula também estar estudando sobre esse assunto. Então, até semana que vem.